né, Henrique? Para fazer silagem, por exemplo. E esses conceitos que o Henrique vai trabalhar com vocês, bem, conceitos, servem perfeitamente para a produção de milho para silagem. Perfeitamente isso daí. Vocês vão ver que se trabalha muito com projetos, como é que gerencia um projeto, enfim, como é que você, não falei ainda de cadeia de valor, mas eu vou falar aqui de cadeia de valor, mas como é que você organiza para a agricultura, esse negócio para a suinocultura e assim por diante. Bom, vamos continuar aqui. Muito bem, nós vamos falar agora sobre um outro interessado que é fundamental, que vocês colocaram bastante a respeito dele, que são os empregados. São os empregados. Está dando para ver aí? Tá? Que são os empregados, pessoal. Bom, nós vamos ter, durante esses 4 meses, nós vamos falar dos empregados. São 4 meses, são 40 e tantas horas que nós vamos falar de empregados. E no final, nas últimas 12 horas, eu vou falar para vocês sobre recursos humanos, que é a parte de contratações, demissões, remuneração, plano de cargos e salários, demissão, com o objetivo de sabermos como atrair as pessoas certas e como manter as pessoas certas na fazenda. Mas essa parte eu vou deixar para o final, para as últimas 12 horas, que daí vai ficar muito mais fácil. Se eu começar a falar agora de plano de cargos e salários, de remuneração, de contratação, vocês vão ver que vai ficar meio estranho. Então, eu vou deixar essa parte para o final. Mas agora, eu gostaria de colocar somente 2 slides para vocês, que ilustram bem tudo que nós vamos falar nesses 4 meses. E sempre nós vamos focar em valor, porque valor é a razão de tudo, né? A gente tem de fazer coisas que criem valor. O que não cria valor, nós temos de parar. Então, nós precisamos entender o que é valor para os empregados, de acordo com a cabeça deles, não com a cabeça nossa. Não o que a gente pensa, mas o que eles pensam que é valor. Assim como nós fizemos com a indústria. O que a indústria valoriza, ela determina o que nós vamos fazer. O que os empregados valorizam, determina o que nós vamos fazer para ou com eles. Não inverso. Não inverso. Olha só. Isso daqui é resultado de trabalhos da literatura e um resumo. Esses trabalhos, pessoal, começaram a ser feitos há muito tempo. Muito tempo. E logo no início do século passado e no final lá em 1890, começaram os estudos relativos às pessoas. E tem um trabalho clássico que foi feito logo no comecinho de 1900, que foi um trabalho muito interessante, porque desde aquela época se preocupava com eficiência na produção. Eficiência na produção. E, obviamente, as pessoas viram que as pessoas eram fundamentais para que tivesse eficiência na produção. E começaram a ver N maneiras de tornar isso daí mais eficiente. Daí até foi, essa história é comprida, e é muito legal, se eu tivesse tempo eu contaria ela inteirinha para vocês. Mas as universidades e não sei o que, as escolas, todas foram criadas para capacitar pessoas para trazer mais eficiência para as indústrias na época, que era a indústria de tecidos e tudo mais, quando começou a Revolução Industrial. E tem um exercício, uma pesquisa muito interessante, logo no começo de 1900, que foi a de tentar aumentar a eficiência de trabalho por meio de mudanças físicas no ambiente. Aumentar a luz, diminuir a luz, aumentar espaço, tornar a cadeira mais confortável e não sei o quê. Fizeram N testes e o que esses testes todos mostraram é que quando as pessoas eram envolvidas no trabalho, elas produziam mais. E eles viram isso daí porque quando diminuía a luz, aumentava a produção. Quando aumentava a luz, aumentava a produção. Quando aumentava conforto, aumentava a produção. Quando diminuía conforto, aumentava a produção. Eu falei, mas como? Então, o que é? Não sei o que é. Não, daí eles descobriram que aquelas pessoas que estavam sendo testadas, elas percebiam que quando se aumentava a luz, diminuía a luz e não sei o quê, que alguém se importava com elas. Alguém se importava com elas, porque estava vendo formas de melhorar as condições de trabalho. Viu, Henrique? Chama Hawthorne, esse experimento. Experimento logo no comecinho. Não era a luz mais brilhante, menos brilhante, não era nada disso. Maior ventilação, menos ventilação, mas era o sentimento de ter gente que se importava com elas. Essa é uma primeira mensagem. Se vocês quiserem, todos colocaram lá empregados engajados. Se importem com eles. Primeira mensagem, se importem com eles. Mostre para eles que vocês se importam com eles. Vejam o nosso jeito de ser com relação a vocês. Vejam o comportamento das pessoas da clínica do leite com relação a vocês. Vocês vão sentir que nós nos importamos com vocês. E é isso que a gente quer. Vocês querem ir num supermercado? Quando a pessoa... Posso te ajudar? Tem alguma coisa? Você fala, que legal. Você vai em qualquer lugar, no correio, entregar seu imposto de renda fisicamente, entendeu? Você vai num cartório, a pessoa se importa com você, você faz mais para aquela pessoa. É isso daí, pô. Nada mais do que isso. Se importem com seus funcionários. Certo? Por isso que é importante a forma de contratar, a forma de demitir, a forma de se comunicar, a forma de se relacionar com as pessoas, a forma de pagar os salários todos os meses, a forma de entender sobrecarga de trabalho, distribuir o trabalho, evitar desbalanço para que não haja sobrecarga de trabalho. Então, todas essas coisas estão na mão de vocês. A capacitação das pessoas,
dar condições para que as pessoas trabalhem, sabe? Então, vocês vão começar a olhar a fazenda de vocês com outros olhos. Pô, tem de alimentar bezerro. Coloca, eu sempre dou esse exemplo, porque, para mim, aquilo me matava. Coloca essas casinhas aí, casinha tropical, casinha não sei o quê. Meu amigo, coloca esse bolo de casinha pesada, esparramada num piquete. O cara leva leite no sol, na chuva, no barro, não tem condições para lavar balde, não sei o quê. Meu amigo, entre na ordenha, veja lá as condições de trabalho da pessoa. Veja as condições de trabalho quando o clima não está favorável. Se importe com o bem-estar das pessoas. Veja a casa deles. Veja transporte para os filhos, veja a comunicação, veja. Eu sei que daqui a grande maioria de vocês já faz isso, eu sei disso, entendeu? Mas esse é um dos pontos fundamentais. O que a literatura fala, então, que as pessoas realmente valorizam, são essas coisas aqui. Ó. Primeiro, salário justo. Não é salário alto, é salário justo. Salário não é fator motivador constante, pessoal. Esqueçam disso. Esqueçam. O salário, pessoal, ele é fator desmotivador. Se vocês pagam um valor de salário para uma pessoa que ela julga que deveria ganhar mais, porque ela tem uma comparação qualquer com o parceiro dele, com a fazenda vizinha, com o caixa do supermercado na cidade, com quem dirige um carro, Uber, táxi, e não sei o quê, pronto, isso é motivo de desengajamento da pessoa. Mas se vocês pagam um salário justo, não. Eu vou mostrar para vocês o que é salário justo, mais para frente, não agora. Nós vamos trabalhar isso daqui. Fazer parte do time. Isso é o que a literatura fala. A importância de a pessoa não ser excluída, sabe? Dela ter uma opinião no meio das pessoas, dela se sentir parte do resultado da empresa, certo? Ou seja, ela sente que ela é parte do time, é parte do sucesso da empresa. Entendeu? Isso daqui nós vamos trabalhar esses 4 meses, né? 4 meses nós vamos falar sobre isso daqui. Mesmo se vocês perguntarem para a pessoa e ela falar que isso não é importante para ela, não é verdade. Não é verdade. Porque todos nós, seres humanos, temos necessidade de viver junto com outras pessoas. Sabe? A gente não quer ser excluído, sabe? E muitas vezes elas saem da fazenda porque elas se desentenderam, porque elas não estão... Eu não me achei nesse lugar. A gente escuta muito disso, professor. Exatamente. Não me achei nesse lugar. Ela é excluída pelos demais. Exatamente. Se formam grupinhos e tem politicagem. É isso aí. Entendeu? Tá aqui, ó. Reconhecimento. Essa é outra coisa que as pessoas, todos nós valorizamos. Todos nós queremos ser reconhecidos. Não como o mais bonito, o mais feio. Eu sei que eu sou reconhecido como o mais lindo, né? Tem que ser. Do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo sou eu, pô. Mas, pessoal, sempre tem o mais rápido no gatilho, meu. Não adianta. Sempre. No Velho Oeste, meu, sempre tinha o mais rápido no gatilho. Mais dia, menos dia, você vai ser destronado. Então, não é a pessoa. Eu vou dar para vocês um livro, quem tiver interesse de ler. Esse livro é revelador para quem é pai, mãe, vô. Então, é fantástico para a gente ver as coisas erradas que a gente faz com os nossos filhos e com os nossos empregados. Então, nós vamos aprender como reconhecer, não a pessoa, mas o esforço da pessoa. Vamos ver por quê. E a última coisa aqui é ser desafiado. Então, vocês imaginem-se como ordenhador, como tocador de vaca, como... Puta merda, todo dia, Sam, 3 vezes por dia, mesma coisa, todo dia. Como é que fica? Como é que fica? Sabe? Não funciona, não dá certo. Mas todo e qualquer emprego, todo e qualquer. Você pode ser coletador de lixo. Existe desafio. E o desafio que eu vou colocar para vocês está na melhoria contínua. Todos os empregados da fazenda precisam ter como desafio melhorarem o trabalho que ele faz todos os dias. Só que isso tem de ser visto por vocês. Vocês têm de ver que ele está se esforçando para melhorar alguma coisa. Independentemente do resultado daquela tentativa de melhoria, vocês têm de reconhecer o esforço dele. Tá certo? Então, vocês vão criar uma cultura dentro da fazenda, que a gente chama de cultura de melhoria contínua. Essa é a cultura do sistema MGA de gestão. Está aqui, ó. É a cultura de melhoria contínua, que faz com que o indivíduo tenha propósito, que ele acorde cedo, fala assim, puta merda, hoje eu vou ver o que vai acontecer naquela porteira, é o tocador de vacas, o que vai acontecer naquela porteira que eu melhorei dessa forma assim, assim. Quero ver o que vai acontecer. E daí vocês vão perambular, vão falar, puxa vida, o que você está melhorando? Estou melhorando essa porteira aqui, putz, que legal. E daí, você precisa de ajuda? Tal. Esse é o reconhecimento. E todos da fazenda, todos, precisam melhorar todos os dias alguma coisa naquele processo que ele executa. Se todos fizerem isso daí, imagina, tem fazenda aqui com mais de 200 funcionários, sabe? São 200 melhorias por dia. No ano, multiplica isso para mim, 200 vezes 365, quanto dá aí no seu poçante, Henrique? Você já vai fazer a conta só para impressionar, só para impressionar. Quanto? 73 mil melhorias por ano. Vocês acham que o resultado da empresa no ano melhora? O que vocês acham? É isso aí. Bom, meus amigos, mas eu vou mostrar isso daqui é o que a literatura fala. Mas vou mostrar um trabalho que nós fizemos aqui para vocês. Ó. Esse trabalho foi feito já há algum tempo e nós pegamos em torno de 100 fazendas, mais ou menos, e davam umas 150 pessoas envolvidas. E nós perguntamos primeiro para o empregado o que ele considerava mais importante para o trabalho dele e o que ele considerava menos importante. Tá? Só que nós não colocamos 1, 2, 3 assim. Nós fizemos... O Henrique já estava aqui, não? Tá? Fizemos cartões, né? Que era como um jogo de carta, né? Tinha uns cartõezinhos, eles tinham que colocar na desenhos, né? Desenho, porque a gente sabia nem ler. Tinha uma metodologia, tinha uma psicóloga que acompanhava o trabalho. Não é um negócio para ser feito no dia a dia da fazenda, né? Foi algo científico feito para o projeto. Isso. Bom, mas finalmente o que interessa para a gente? Até 10, do 10º
coisa numa lista de importância, eram vários cartões, sei lá, 30 cartões, nós pegamos os 10 primeiros, mas o que vale são os primeiros 4 aqui, segundo a estatística nossa, né? Olhando esses daqui, ó, cada pontinho desse é uma resposta. Por exemplo, segurança no trabalho para os empregados era número 1, segurança. Número 2 para os empregados era reconhecimento. Número 3 para os empregados, boas condições de trabalho. Número 4 era realização. Aqui está meio fora, né? Não sei, isso daqui devia ser mais... O salário eu acho que é mais baixo. É o quinto, é que está fora aqui, ó. É aqui, ó. Tá desalinhado aqui. Número 5 é salário. E assim por diante, ó. 6, regras. 7, pertencimento. 8, promoção. 9, ajuda pessoal. 9, férias. E 10º, ajuda pessoal. Em 10º lugar, tinha ajuda pessoal. Olha só, interessante. O que esses 150 pessoas colocaram. Mas nos primeiros 4 eram segurança, reconhecimento, realização... Não, desculpa. Realização. 1, 2, 3, realização. Desculpa, boas condições de trabalho. Desculpa, boas condições de trabalho é o 3 e o 4, realização. Quinto salário, ó, quinto salário. Em quinto lugar, vinha salário para essas 150 pessoas. Olha só, os caras queriam segurança, reconhecimento, boas condições para trabalhar e realizar coisas, fazer coisas, sabe? Ter participação nos resultados, em termos de execução, não é financeira, é execução. Isso aqui a gente viu. Daí, pessoal, nós fizemos a mesma pergunta para os donos das fazendas. E a pergunta foi, o que vocês acham que os empregados valorizam? Que eles valorizam. E a mesma coisa, ó, mais importante para o dono e menos importante. Em primeiro lugar, que o dono colocou foi salário. Os empregados valorizam mais salário. Em primeiro lugar. Para o empregado, estava em quinto lugar. Olha que interessante. Segundo lugar, reconhecimento para o dono e a mesma coisa para o empregado. Então, o dono achava que o empregado valorizava reconhecimento e o empregado valorizava reconhecimento. Sabe? Tá? Em terceiro lugar, para o dono, boas condições de trabalho e a mesma coisa para o empregado, boas condições de trabalho. Tá? Puta, aqui tá fora. Quarto lugar, eu acho que era férias. Essas bolinhas eu copiei, eu acho que elas saíram da posição aqui quando eu copiei. Mas o que interessa para nós é, se pegar dos empregados, é isso daqui, o que os donos acham é isso daqui. E salário não é o primeiro lugar de valorização dos empregados. Essa é a mensagem que a gente traz desse experimento que foi feito aqui. É interessante, talvez na fazenda de vocês seja diferente. Isso foi numa região bem fechada. O que chama a atenção, professor, aí dessa análise é que as cabeças não pensam iguais. Uhum. Elas não estão pensando iguais. E se você for ver do empregado aí, que ele achar que o trabalho dele está realizando alguma coisa, está em quarto, e o empregador só está em nono lugar. A gente começa Ou seja, a pensar. O dono da fazenda não envolve o empregado na tomada de decisão. Ele toma a decisão sozinho. Ele não quer saber do empregado. E, no entanto, o empregado valoriza muito ele participar. Ele ter participação. Ele está de cabeça e só raspa a aposta. O empregado falou, não, eu não raspo sua bosta aqui. É essa cabeça que acontece. Olha só, o dono acha que férias é importante para o empregado. Não, o empregado... Depois nós fomos voltando lá, né? E foi interessante daí. Sabe por que férias não é... Eles não consideraram? Eu perguntava, por que vocês não consideram férias assim tão importantes para vocês? Sabe qual foi a resposta, pessoal? Pronto. Por que eu vou tirar férias? Eu não tenho lugar para ir. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui dentro da casa, aqui na fazenda. Eu prefiro ficar trabalhando. Daí eu ganho dinheiro, acabou. Eles não queriam férias. Mas o dono achava que era importante. Outra coisa, ajuda pessoal. Bom, aí os dois achavam. Segurança, né, professor? Era em primeiro lugar porque tinha muitas fazendas fechando naquela região. Indústrias aparecendo, comprando as áreas. E eles percebiam que eles seriam mandados embora. Sabe? E isso acontece muito, pessoal, nas fazendas nossas, porque a gente fala para o empregado que leite é uma bosta, que leite não dá dinheiro, que leite não sei o quê. Entendeu? Quando a gente fala, não, vocês que eu já vi aqui, não é o caso, mas quando a gente fala isso para os empregados, a gente passa uma mensagem, puxa vida, esse negócio aqui não tem valor para o cara, ele tem isso como hobby, ele tem não sei o quê. Então, mais dia, menos dia, isso vai acabar. E isso, pessoal, desengaja totalmente as pessoas. Bom, essa informação aqui, eu acho que é uma informação bastante útil para vocês irem pensando na cultura que vocês vão colocar na fazenda, que é essa fase de preparação para a jornada. Sabe? Eu estou dando conceitos para vocês para que vocês criem a cultura que vocês querem ter na fazenda, para que vocês criem os comportamentos das pessoas que vocês querem ter na fazenda. E esses comportamentos serão derivados dos seus comportamentos, dos comportamentos de vocês. Então, se vocês entenderem essas coisas, talvez haja necessidade de vocês mudarem alguns comportamentos de vocês. Talvez. Vamos continuar aqui, então. Bom, para a sociedade, não tem também muita dúvida. A sociedade quer que vocês criem empregos. Isso é fundamental, é a coisa mais necessária que uma sociedade tem. É a primeira coisa. Todo e qualquer governo deveria ter como a primeira coisa criação de emprego para todo mundo, Porque quando cria emprego, o sujeito tem renda. Quando tem renda, paga impostos. Quando paga impostos, o imposto pode retornar para a comunidade, pode melhorar as condições de saúde, de escola, e tudo mais, que isso precisa de dinheiro. Mas a primeira coisa é criar emprego. Empregos que criem valor. Então, se vocês tiverem um negócio que de fato cria valor para o seu cliente, vocês estão criando empregos. Isso é o que a sociedade quer. Então, se vocês têm 2 funcionários, a sociedade gostaria que vocês passassem para 3. Se vocês têm 200, passa para 400. É isso que a sociedade quer, criação de empregos. Tá? A outra coisa é a geração de renda, que está ligada aqui. Mas desde que se respeite leis e regulamentos, pessoal. Não adianta criar emprego e não seguir as leis trabalhistas. Não adianta, de horário, de férias, de 13º, de impostos e tudo mais. Precisa cumprir leis e regulamentos aqui.
Preservação de ambiente, isso, putz, não vou falar, e bem-estar animal. A sociedade quer isso daqui. Ó. Isso é justamente a base da governança e conformidade, daquela maldita sigla ESG. ESG. Então, a gente precisa ter um negócio que seja transparente para a sociedade, que possa ser publicado, tudo que a gente faz possa ser publicado na primeira página do Jornal da Cidade, certo? E a gente está trabalhando para melhorar a comunidade, melhorar as pessoas, capacitando as pessoas, seguindo leis e regulamentos, sem ofender o meio ambiente e os animais. Isso é que a gente tem que fazer. Se você, todas as fazendas vão ter de fazer isso daqui, isso é invariável. Se vocês forem, talvez não hoje, mas amanhã, forem pegar um empréstimo, forem conseguir um sócio, se não tiver isso daqui, não consegue. E muitos clientes não compram de você se você não tiver isso daqui, não é? Exatamente. É isso que aconteceu já com você, você tem experiência nisso. Exatamente. E hoje, principalmente quando você vai buscar recursos em bancos, por exemplo, esse é um dos pontos fundamentais. Investidor nem olha para a sua empresa, se o investidor for fora do país... Se você estiver poluindo, por exemplo. Nem, é o primeiro item que ele vai olhar. Porque o cliente desse investidor está ligando a marca que você está vendendo ao que você está fazendo ao planeta. Exatamente. Aqui na Clínica do Leite é assim. Exato. As indústrias, elas pedem para a gente provar que a gente é uma empresa ESG. Sabe, com fatos e dados, provar. O Valmir está aqui, ele sabe bem isso daí. Não sei se o Cláudio da Piracanjuba está aqui, eu acredito que esteja, mas a Piracanjuba exige isso da gente, Nestlé, Danone e assim por diante. E tem coisas, professor, desse valor para a sociedade que já estão respingando nas fazendas. Que é o que eu faço com a China. É bem-estar animal, tem muita gente que já está questionando coisas desse tipo. Ou seja, já chegou para nós, professor, na fazenda. É isso aí. Muito bem, pessoal. Agora, visto isso, outra lição para casa. Vocês vão fazer... Agora eu preferia compartilhar com eles. Tudo bem. Porque vai ser duro de ler aqui, Sandra. A tela 3, isso aí. Bom, está todo mundo vendo? Isso. A tela agora? Sim, dá para ver, sim. Sim, obrigado. Vamos lá. Então, pessoal, essa tela é uma tela de entendimento do negócio. Essa tela é chave para vocês fazerem a jornada, para vocês se prepararem para a jornada. Tá? Essa tela, vocês vão receber, vocês já têm ela aí em branco, não tem? Tem, Francisco Morada? Está com ela aí? Muito bem. Esse daí é um canvas, né? Esse canvas é o canvas de entendimento do negócio, olha só. Feito por, vocês vão escrever o nome. Empresa, vocês vão escrever o nome. E a data que foi feito. Porque vocês vão fazer esse canvas e não vão jogar ele fora. Só que ele vai ser modificado N vezes. Né? Mas vocês guardam a versão anterior. Então, pessoal, isso tem de ser feito no papel. Não faça no computador. Pode até fazer, mas não é legal. Faça no papel e a lápis. Não faça a caneta. Faça a lápis. Para que vocês possam ler, mostrar, corrigir. Ler, mostrar, corrigir. Depois que você tiver a versão final, vocês pegam e vão pregar na parede, mas ela vai ser modificada ao longo do tempo, vocês fazem outra. E nós vamos montar na fazenda a sala de guerra. Acho que eu já comentei com eles, né? Não sei. Não, nós vamos montar na fazenda a sala de guerra, onde vai ser tudo visual. Muito bem. Esse canvas começa nessa coluna da esquerda, que diz respeito ao cliente. Então, o que nós conversamos sobre cliente, tem perguntado aqui, ó, quem que é o cliente alvo? Alvo. Essa palavra alvo quer dizer aquele que põe dinheiro no seu caixa, tudo bem? Vírgula. E que traz lucro para você. Isso daí já essa palavrinha já é mais complicada. Mas eu vou ficar só no primeiro aqui. Quem é o cliente que põe dinheiro no seu caixa? No caso do leite, vocês têm um cliente só. É fácil de definir isso daí. Certo? Pode ser que esse cliente não seja o cliente que vocês gostariam, então vocês vão trocar de cliente. Vocês têm a opção, e no caso do leite, em muitas e muitas regiões, existem várias opções de cliente. E vocês podem, eventualmente, trocar. Tá? Certo, Sandro? Certo. Isso é prerrogativa de vocês, proprietários. Muito bem, mas eu vou começar mais suave e depois eu vou apertar. Quem é o cliente alvo? Segunda pergunta, o que ele quer realizar? O que ele quer fazer com o produto de vocês? Ele quer fazer queijo Minas Frescal? Quer fazer leite longa vida? Ele quer fazer ricota? Quer fazer queijo prato? Quer fazer queijo pasteurizado? O que ele quer realizar? Tá? Daí, quais são as barreiras, as dificuldades, as pedras que ele enfrenta no caminho para fazer o que ele quer aqui? Ó. Essa já é uma pergunta difícil de responder. Você teria de entender melhor o seu cliente para poder responder essa pergunta aí. Certo? Mas ela é fundamental. Achem uma pessoa que consiga explicar isso daí para vocês. Porque se ele é o cara que põe dinheiro na sua caixa d'água, e você não o conhece, meu amigo, você está com uma empresa muito vulnerável. Conheça ele, vá visitá-lo, converse com ele, se possível, almoce com ele. E faça perguntas para ele. E daí, como é que está? O que está acontecendo? Não sei o quê. Para onde que vocês vão? Certo? Qual é o produto seu? Vá ao supermercado, o local onde é vendido o produto, e veja o produto dele. Como é que é a embalagem do produto? A embalagem está amassada, ela tem uma embalagem atrativa. Você sabe como é que as pessoas escolhem os laticínios no supermercado, sabe? Muitas vezes é pela cor. É pela embalagem. A cor da embalagem. O principal fator que a pessoa escolhe é a embalagem. Não é preço. Tem que ser o preço bonita, vem depois na decisão, mas primeiro a embalagem. Porque é o que o olho enxerga primeiro, né, professor? Você está passando na gôndola e você vê aquela embalagem. Hoje está em moda. Embalagem preta, dourada. Não sei o que. É o carro do Emerson Fittipaldi, lembra? Puta, esse é premium. Tá vendo? Então, a primeira coisa é a embalagem. Segunda coisa é a imagem da marca.
Qual que é o queijo bom? Ah, é o queijo copata. Ah, é o Piracanjuba. É não sei o que, Piracanjuba. Piracanjuba. Que genial. Olha só, Piracanjuba. Essa marca é boa, não é? Você vê só. Viu, Valmir? Olha que interessante. Isso a pessoa procura, então, a embalagem, daí ela olha a marca. A primeira coisa da embalagem, ela olha a marca. A marca tem credencial? Tem credencial. Certo? Daí ela olha o preço. Cabe no meu bolso? Cabe. Eu compro esse negócio aí. E tem trabalhos, pessoal. Isso é gostoso, né? Daí ela então, prova. Gostoso, viu? Cada um. É muito individual. Cada um, né? É muito individual. Tem trabalhos, isso que eu ia falar agora. É interessante, viu, Francisco Morada, do Ceará? Quando você não mostra o que é o produto, coloca num copo leite pasteurizado, leite longa-vida, sabe qual dos dois que é mais aceito? Longa-vida? Longa-vida. Longa-vida. Pô, longa-vida, teoricamente, certo? Cientificamente, tem características nutricionais e até de sensoriais piores do que o pasteurizado, entendeu? Mas a pessoa já acostumou com o gosto do longa-vida e ela prefere. Quando fala para ela, é uma pessoa esclarecida, daí ela procura o pasteurizado. Mas ela sabe que esse é pasteurizado, o outro não. A maior parte da população brasileira não sabe. Então, não é por isso daí. A mesma coisa com queijo, a mesma coisa com iogurte. Então, não adianta se você querer ficar tanto aí com uma determinada característica sensorial, mas você tem de ter embalagem, você tem de ter credencial, você tem de ter preço, que são os 3 fatores principais. Então, vá ao supermercado e veja isso daí. Porque isso vai dizer para você muito a respeito do seu cliente-alvo aqui. Você vai entender, pô, esse daí é o cliente que eu quero ter. Bom, feito isso daí, pessoal, vindo aqui até o terceiro, barreiras, você pula para esse quadrante aqui, ó, que é o que temos de oferecer que elimina as barreiras e cria benefícios para o cliente. O que você tem de fazer? Por exemplo, se o sujeito fala assim, olha, ou você vê, enxerga, que a maior dificuldade está em sólidos, por exemplo, porque ele produz queijo, para ele ter mais retorno, mais lucro, então é sólidos. Você vai colocar como missão sua entregar sólidos, blá, 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 vai escrever aqui, o que você acha? Isso é fundamental, porque missão, pessoal, é o resultado de todo o esforço de vocês, é o resultado do trabalho de vocês. Se vocês entenderem qual é o resultado esperado do trabalho de vocês, daí vocês vão organizar como produzir aquilo que é necessário, que vai criar valor, que vai colocar dinheiro no caixa de vocês, tá bom? Está na hora de parar, né? Tá, não. Mas deixa eu terminar. Eu acho que é melhor não. Isso. E daí vocês vão falar assim, mas puxa vida, se eu colocar bastante sólidos dentro do tanque, que benefício que ele teria? Ele teria maior rendimento, maior lucro, e se vocês derem lucro para o seu cliente, ele continua o negócio deles, e vocês continuam a ter cliente. Não queira brigar com o seu cliente, queira ser parceiro do seu cliente. É o que eu falei na quarta-feira tanto para vocês. Então, pessoal, essa coluna inteira, mais esse quadrante, é a chave para o negócio. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão chegar e pular para esse quadrante aqui. Qual é a visão? Sabe onde vocês vão procurar a visão? Hein, Francisco Morada? Sabe onde? No sonho. Bom dia. Bom dia. Você vai procurar a visão lá naquele para casa que nós demos para vocês, que era a parte numérica do sonho. A parte numérica do sonho, Francisco, você pega e coloca aqui, ó. A minha visão, quero ter tantas vacas com tantas pessoas. Mistura sonho com visão e coloca aqui, ó. Materializar. De forma resumida, resuma aquilo que você escreveu e coloca aqui, ó. Coloca nesse quadrante aqui. Ok. Aí você fala assim, puxa vida, mas com isso que meu cliente quer, com o que eu tenho de entregar para ele, eu nunca vou atingir a minha visão. Sabe o que você tem que fazer daí, Francisco? Você tem 2 coisas para fazer. Uma é você muda a sua visão, aquilo que eu pensava não vou conseguir, e portanto isso ofende o sonho e daí vai te dar insatisfação, né, Sandro? Ou você volta aqui, ó, no seu cliente-alvo. Espera aí, mas eu tenho um outro cliente que pode me permitir atingir a visão. E você repensa o cliente agora. Não é bem isso que eu queria. Por isso que eu falei, escreva lápis. Daí você apaga, fala, peraí, eu vou trabalhar para mudar de cliente aqui, porque eu nunca vou conseguir aquilo que eu quero com esse cliente. Tá? Daí, você chega e pode escrever esse quadrante, o propósito, o motivo da existência do negócio. O propósito é a razão da existência. É o que faz você levantar cedo todo dia para ir para a fazenda. É a mistura de sonho com visão e com cliente. É a mistura de tudo, isso daí, sabe? Mas muito ligado ao cliente. E tem de ser escrito de forma tal que você possa colocar no barco os seus empregados, Francisco. Qual é o propósito? Por exemplo, da Clínica do Leite, o propósito nosso é ajudar vocês a melhorarem a qualidade do leite. Porque qualidade do leite dá lucro para vocês. Porque qualidade do leite faz com que vocês perpetuem seu negócio, faz com que vocês atinjam o sonho de vocês. Tudo bem? Então essa é a razão da existência da clínica. Não é analisar leite. Analisar leite é um meio. Então o propósito não é produzir leite. Produzir leite, Francisco, é um meio para você ter razão de viver, de fazer as coisas. E muito menos o lucro. O lucro não é. O lucro é consequência de um propósito claro que engaje as pessoas. Está muito abstrato, Francisco? Né? É abstrato mesmo. Com certeza. É abstrato, meu amigo. Vai demorar, mas até no final dessas conversas nossas, daqui 4 meses, isso vai ficar muito mais claro. Por isso que eu falei, escreva lápis. Escreva o que vocês quiserem. Muito bem. Daí, Francisco, eu vou parar agora, vocês vão chegar nesse quadrante. Mas o que eu tenho de fazer para que tudo isso daqui aconteça? Que é esse quadrante aqui, ó. Eu coloquei ele bem no centro, porque o foco nosso estará aqui. O foco nosso está no trabalho, na execução, porque é o trabalho do dia a dia feito por todos que garante a gente entregar o que o cliente quer, chegar na visão e ter propósito.
ter propósito. Está aqui, ó. Esse é o que vocês vão focar. Eu vou falar disso daqui depois do intervalo. Vamos lá? Esse e o último, né, professor? Os benefícios. Não, o benefício... Não, já falei de benefício também. Já. Então, 10 minutos? 10 minutos, pessoal. Tá bom? Ok. E quem tiver pergunta... Isso. Momente, está disponível. Está funcionando. Funcionando? Tudo certo. Então, vamos continuar aqui. Saúde, Francisco. O meu é vinho, o seu é vinho? Tá melhor do que eu, professor. O meu é água. Água é vida. O meu é um cafezinho paulista aqui, ó. Nós é com leite aqui. Cafezinho bom. Vamos lá, pessoal. Vou chamar o Henrique, professor, que eu estou com uma dificuldade técnica que eu estou clicando lá. Ah, não, é o Danilo. Só para colocar o slide lá, professor. Não, então faz assim. Não, coloca nessa lousa. É isso que eu estou tentando. Eu faço na lousa aqui. Então, não, eu estou tentando. Eu vou chamar o Henrique. Só um minuto, professor. Então espera aí, pessoal, que o meu cameraman aqui é muito fraco. Pelo amor de Deus. Ó. Ei, tá falando de equipe, tá vendo? Olha a minha equipe, como é que é. Tá bem? Pega gerente de fazenda para pilotar computador, não funciona, né? É difícil. As vacas estão mais fáceis do que esse negócio aqui, professor. Aprende aí. Chegou o cara que entende. O cara que entende é o Henrique. Foi? Agora eu sei. Foi. Só que volta, Henrique. Mas eu vou afastar que eu vou fazer na lousa. Não, eu pulei lá para frente. Vamos lá. Voltar. Estamos aqui, né? Mas... Isso? Isso. Tá, vamos lá. Ah, professor, deixa eu só fazer um comentário aqui. O pessoal tiveram aí perguntas no Mente, e as perguntas, professor, estão bem relacionadas àquele quadro, àquela interação que a gente fez com os empregados e com aquela pesquisa, e vocês vão ver que nós vamos comentar sobre todos aqueles pontos durante o decorrer do curso inteiro, principalmente na hora que chegar na hora de pessoas. Né? E teve uma outra pergunta que foi em cima de que quando a pessoa tem a produção de leite, mas tem o laticínio. Então o cliente-alvo é quem? É o consumidor? Cada negócio tem a sua particularidade, né, professor? É interessante essa pergunta aí, viu, Sandro? É o seguinte, ó. Quem fez a pergunta? Essa pergunta é muito boa. Eu acho que não tem o nome, professor, da pessoa. Não tem. É uma pena. Mas pessoal, essa pergunta é muito boa. Não é, Marina? A pergunta é muito boa. A pergunta é assim, olha, eu tenho um negócio que eu produzo leite, mas eu processo leite também. E o leite processado, seja queijo, o que quer que seja, ele é vendido no mercado. Quem é meu cliente, então? Quem é meu cliente-alvo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. É uma pergunta muito boa. E eu vou perguntar, eu vou colocar para vocês da seguinte forma. Olha, pessoal. Quem põe dinheiro na fazenda é o laticínio, não é? É dele. Sim. É dele próprio. Sim. Quem põe dinheiro no laticínio são os clientes externos. Os consumidores. Certo? Se o laticínio não tiver comprador, ele não põe dinheiro na fazenda, não é, Sandro? Isso. Isso? Não, na fazenda não. Como não? Ele pode vender o leite dele para outro laticínio? Pode. Até pode. Mas ele não quer isso. Não quer. Então o cliente-alvo, por isso que é alvo. É alvo. O cliente-alvo dele é o laticínio dele próprio, que tem o mercado, tem os consumidores finais na mão dele. Então é muito melhor, porque ao invés dele perguntar para a indústria o que a indústria quer fazer, quais são as barreiras, ele já sabe disso daí. Ele sabe perfeitamente. Olha, eu não consigo fazer esse tipo de queijo assim. Entendeu? Então, o que eu tenho de melhorar? No leite para conseguir, na produção de leite para conseguir isso daí. E no laticínio, certo? No laticínio. Então, ele pode fazer um canvas desse daí para o laticínio, um canvas inteirinho só para o laticínio e o outro canvas para a fazenda, só que os dois vão estar totalmente alinhados. Tem de estar. Porque se não estiver, ou você vende para fora, ou esse daqui compra de fora. Então precisa estar alinhado. Tudo bem? Ok. Tem mais alguma questão? Tem a última questão que a gente vai tratar muito, professor, que é a diferença salarial, atrapalha os funcionários. Nós vamos ter uma coisa especificamente, um encontro especificamente falando sobre essas outras questões que foram feitas aí, professor. Só porque a resposta a isso daí, ela pode ser muito genérica, não vai resolver, mas ela pode ser específica, eu vou tratar em detalhes sobre isso aí. Bom, vamos continuar? Vamos lá. E agora, a Marina me ajuda, o Miller está por aí hoje, Marina? Não sei. Tô sim, olha aqui, ó. Tá lá o Miller. Vocês me ajudam agora nessa parte aqui que vai ser importante. Você coloca o outro slide, mas só ali na tela, né? Está. Só na televisão. Aí. Muito bom, pessoal. Eu vou aproveitar essa lousa que foi feita para vocês na reunião passada. Eu vou apagar essa parte aqui, ó. E nós vamos conversar agora sobre quais são aquele quadrante do centro do Canvas que eu mostrei para vocês, que eu estava mostrando para o Francisco aí, a respeito de fatores determinantes para criar valor para os interessados. E eu vou colocar aqui a indústria que quer isso daqui, mas vou colocar também lucro
aqui, ó, que o proprietário quer. Poderia colocar outras coisas, mas isso daí já é mais do que suficiente. Quais são os fatores que fazem com que eu tenha lucro, com que eu entregue segurança para a indústria, quantidade previsível e consistente e qualidade do leite com essas características aqui, ó? Quais são os fatores? Eu vou desenhar, eu vou fazer isso daqui, ó. Opa. Vou fazer um negócio assim. E isso daqui é a cabeça de um peixe. Cabeça de um peixe. E vou desenhar aqui a coluna do peixe com as espinhas do peixe. Poderia colocar mais espinhas aqui. Tá dando para ver? Eu acho que tá, mas está com foco bom. Bom, eu poderia colocar mais espinhas aqui. Isso daqui, que eu estou desenhando para vocês, é chamado de diagrama espinha de peixe. Ou diagrama de Ishikawa, que foi feito por esse japonês Ishikawa e hoje é utilizado muito para identificar causas, não causas raízes, mas causas gerais que afetam um resultado. O resultado é a cabeça do peixe. As causas gerais são as espinhas do peixe. Muito bem. Eu vou colocar aqui alguns fatores, mas vocês podem incluir outros. Mas eu vou colocar alguns fatores aqui. Ó. Primeiro, eu vou escrever aqui com preto, vai estar acabando. Meios adequados. Esse é um fator. Se eu não tenho meios para produzir um leite com contagem bacteriana menor que 10.000, não adianta dar murro em ponta de faca. Não adianta. Tudo bem? Bom, mas o que é meio adequado para isso daqui? Pô, é um tanque que mantenha a temperatura assim, um equipamento que possa ser limpado. Enfim, tem uma série de coisas aqui, mas nós não vamos entrar em detalhes. Eu quero dar em linhas gerais. Uma outra coisa que é fundamental para que a gente consiga isso daqui, e é básico, são animais saudáveis. Porque se você tiver animal doente, você não vai ter células somáticas desse jeito, você não vai ter contagem bacteriana assim, não vai. Não vai. Você não vai ter essa gordura assim, essa proteína, enfim. Você não vai garantir segurança com antibióticos, você não garante previsibilidade. Então, pessoal, e não garante lucro, muito menos lucro. Então, animais saudáveis é crítico para esse negócio. Tá? Outra coisa que é fundamental, eu vou escrever nessa espinha aqui, ó, é redução de desperdícios. Desperdícios. Essa é outra coisa, pessoal. Desperdício é tudo aquilo que não cria valor. Tudo aquilo que vocês fizeram que não está relacionado com segurança, com quantidade, com qualidade, pessoal, é desperdício. Tudo. Existem 7 grupos de desperdícios. E vocês vão fazer, nós vamos mandar para vocês, para vocês imprimirem um cartãozinho que tem os 7 desperdícios. Esse cartãozinho vocês vão colocar no bolso e depois vocês vão fazer também para cada funcionário, para instituir a caça ao desperdício na fazenda de vocês. Ah, tá pingando água. Não é um desperdício tão pequeno, né? É desperdício. Apareceu uma vaca com mastite clínica. É desperdício. Tá? Eu joguei mais adubo do que deveria. É desperdício. Certo? Eu estou colhendo milho para silagem e faz aquelas voltas assim, ó, jogando milho picado fora da carreta. É desperdício. Ah, mas é só na curvinha. Não. Negativo. Tudo que for desperdício tem de ser eliminado. Então, isso daqui é fundamental para a gente ter como foco na fazenda. Uma outra coisa que é fundamental, ligado com principalmente o lucro, é controle financeiro. Controle financeiro. Controle tem? Acho que tem, não sei se não tem. Essas coisas mudam. Só que mudou há 20 anos, eu não aprendi ainda. Mas vamos lá. Controle financeiro. Pessoal, a gente confunde controle financeiro com controle de custos. E a gente fica coletando dados financeiros para saber no final do mês o quanto custou a produção do mês que passou. Normalmente até o dia 10 do mês seguinte. Até o dia 10 do mês seguinte, saber, porque chegam todas as contas, dá para a gente conciliar o banco, dá para tudo, e daí tem um custo de produção. Vocês já viram fazer isso? Não. Acredito que sim. Não serve para nada. Não serve para nada. Tá? E eu vou mostrar para vocês como fazer. Não hoje, obviamente. Mas eu quero criar tensão na cabeça de vocês. É fundamental a tensão. Quando eu falo que não serve para nada, isso está arraigado no cérebro de vocês, eu estou criando tensão. E vocês vão ficar bravíssimos, para eu não falar um palavrão, bravíssimos comigo. É isso que eu quero. Eu quero que vocês fiquem bravos, porque daí vocês vão perguntar por quê? Por quê? Você está errado, Paulo. Você é tonto, você não entende. Muito bem. Eu vou mostrar para vocês. E eu vou adiantar aqui uma coisa. Águas passadas não movem moinhos. Você já ouviu falar sobre isso? Já. Você nunca pisa na mesma água no rio. Nunca, na vida, nunca mais. Pisou uma vez, já é. Aquela água já. Isso é custo de produção. É a mesma coisa. É idêntico. Diferente de controle financeiro que eu estou colocando aqui. Ó. Controle financeiro aqui é assim. Vou comprar isso ou não? E vocês vão fazer uma série de perguntas. Isso daqui vai criar valor? Não vai. Quanto eu gastei na última vez? Quanto eu tenho de estoque? Quanto que eu vou gastar? O preço se alterou? Não se alterou? Compra.
não compra. E isso vai ser decidido toda semana. Para aqueles gastos que você pode controlar. Tem gastos que você não controla. Vocês controlam a folha de pagamento de vocês, por exemplo? Não, viu, pessoal? Eu só vou pedir por favor, e perdão. Eu não queria discutir isso agora, porque nós vamos ter um período que nós vamos trabalhar isso daí. Inclusive, vai fazer parte de um workshop nosso. Controle financeiro, certo? Vai ser muito legal. Nós vamos nos aprofundarmos em controle financeiro. Quais são as contas, as caixinhas que nós vamos guardar dinheiro, como é que nós vamos usar o dinheiro e tudo mais. Nós vamos fazer um workshop só sobre isso daí. Então, agora eu queria que vocês ficassem com essa mensagem, que é muito mais importante no custo de produção, você saber o que deve ser comprado e o que não deve ser comprado. Vocês só vão comprar aquilo que está ligado à criação de valor. O que não for criar valor, vocês não vão comprar, porque é desperdício na veia. É desperdício na veia. E daí vocês vão começar a entender melhor o que é estoque, controle de estoque, o quanto que eu compro, eu aproveito o preço mais baixo, não aproveito, eu financio, não financio. Daí vocês estão fazendo a gestão financeira devida do negócio. Tá? Para que vocês tenham lucro. Isso é que importa, eu para frente. Não pegar, tive prejuízo no passado, já era. São águas passadas, é leite derramado. Não adianta. Tudo bem, pessoal? Então, estou criando tensão na cabeça de vocês. Um outro ponto, pessoal, que é fundamental, que vocês colocaram bem aí, muito bem colocado, por sinal, é engajamento de pessoas. Engajamento de pessoas. Dá para ver? Dá. Para mim aqui eu não consigo ver. Engajamento de pessoas. Então, pessoal, são as pessoas que põem dinheiro, que dão lucro para vocês. São as pessoas, não são as vacas. Ah, mas você não colocou aqui animais saudáveis? Sim. O animal é a máquina da empresa de produção, da manufatura sua. É a máquina. Se essa máquina estiver fundida, se essa máquina estiver queimando óleo, ela não vai render o que pode render. Esse que é o negócio. Se ela estiver suja, não for mantida, ela não vai render. Então, a máquina precisa estar azeitada, funcionando direitinho. Mas quem faz isso são as pessoas. Não tem jeito, senhor. Por mais tecnológico que seja o seu negócio. Coloca robô. O robô, pessoal, eu canso de falar isso daí. O robô é uma automação do processo de ordenha que é extremamente útil em determinadas situações. Quando você já tem pessoas engajadas, já tem controle financeiro, já tem o caça-desperdícios, já tem animais saudáveis, daí você pode pensar no robô, que está aqui, ó, na automação. É o fim do negócio. Não é colocar o robô para eliminar pessoas, que é o que as pessoas aqui. Não é isso, não, porque vai precisar de uma pessoa. Com características diferentes da que você tem e com habilidades diferentes. Exatamente. Mas vai precisar. É um equipamento que cada vez está mais. Isso. E você vai precisar dessa pessoa para olhar o robô. Não tem jeito. Bom, e a última espinha do peixe, ou espinho do peixe, pessoal, eu deixei por último propositalmente, é a gestão dos processos. Gestão dos processos. Tá? Por quê, pessoal? As coisas, vocês não colocam de pé e falam assim, agora eu terminei, concluí meu trabalho e tchau, vou para a praia. Não funciona. As coisas têm de ser mantidas todos os dias. As pessoas têm de ter atenção todos os dias. As vacas têm de ter atenção todos os dias. Os equipamentos todos os dias. As instalações todos os dias. A terra todos os dias. O dinheiro todos os dias. Isso é gestão. Dos processos. Tudo é processo. Processo de compras precisa ser gerenciado. O processo de manutenção de camas tem que ser gerenciado. O processo de ordenha, processo de Miller, de reprodução tem de ser gerenciado. E assim por diante. Tudo é processo. E isso precisa ser gerenciado. Olha só, Marina, para o seu curso de gado e leite aí. Se você dividir o seu curso em meios, animais, desperdícios, controle financeiro, engajamento de pessoas, gestão de processos, qual é a chance da empresa ter lucro e o cliente valorizar mais e colocar mais dinheiro dentro da caixa d'água sua? Hein, Marina? É grande, né? É grande, né? É isso que nós vamos fazer aqui nesse curso. Nós não vamos trabalhar falando de compost barn, freestyle, não é isso daí. Mas nós vamos trabalhar isso daqui na solução de problemas. Exato. E nós vamos ver o que disso daqui. Mas nós vamos trabalhar muito com isso daqui, ó, a partir dessa semana. Vocês vão ver isso daqui. Ó. Isso mais para frente, engajamento de pessoas. Vocês vão começar hoje já, como eu falei para vocês, e gestão dos processos mais para frente. E esse daqui é o curso OMD. É isso daqui. Esses são os fatores que vocês têm de escrever naquele quadrante lá do Canvas, e vocês serão, e muitos já são, mestres nessas coisas aqui. Ó. Muitos de vocês. Tudo bem, pessoal? Bom, eu vou continuar aqui, então. Só que eu vou pedir agora para o Sandro. Você quer que eu puxe a TV? Não. Quer compartilhar? O que o senhor prefere? Não, vamos puxar. A TV, né? Canto. Deixa que eu acerto. Aí, ó. Já tem acertado. Pode Aí tá dando para enxergar, pessoal? Já vou aumentar o foco. Bom, Aí, ó, pessoal. a pergunta que vocês poderiam fazer é, Paulo, mas isso que você escreveu aqui atrás, na lousa, de fato tem relação com lucro? De fato tem? Bom, esse daqui é um experimento também que nós fizemos com um número razoável de fazendas e nós acompanhamos as fazendas durante 2 anos e medimos tudo com tudo. E controlamos os gastos, sabe, na vírgula, tudo com tudo. E no final, nós tentamos relacionar coisas com rentabilidade. Vocês vão falar assim, mas rentabilidade leva em conta o capital. Como é que a gente calcula o capital? Quanto vale o meu carro? Para mim tem um valor, para o mercado outro, e para o comprador outro. Depende.
Depende, sabe? Então, nós fixamos nós escrevemos critérios e nós é que avaliamos o capital da empresa para que fosse de forma uniforme. Muito bem. O que vocês estão vendo aqui é rentabilidade relacionada com células somáticas. E aqui tem rebanhos com 100 mil, isso em 2 anos, hein? 100, 150, 200, 250, 300, 350, até 500 mil. A primeira coisa que a Marina vai dizer para mim é assim, Paulo, linha de tendência joga no lixo, não serve para bosta nenhuma. Eu concordo que linha de tendência é a maior enganação que existe, Marina. Concordo com isso. Porém, para que a gente possa sumarizar dado e ficar mais visualizado, e é igual aquela maldita frase, estatisticamente não foi significativo, mas numericamente é diferente. Isso não tem mínimo sentido. Mas vou falar desse jeito. Eu não sou aqui professor universitário, então posso falar. À medida que as células somáticas aumentam, cai a rentabilidade. Certo? E o R2, é outra história, não vou falar aqui também. Mas isso que a gente vê. Deixa eu mostrar um outro aí. Só deve estar aqui, eu mostro. Peraí. Um outro. Olha só, proteína agora. Com proteína. Está aqui, ó, proteína. Proteína do tanque. À medida que a proteína do tanque aumenta, também aumenta a rentabilidade. O que mais? Gordura do tanque. À medida que a gordura aumenta, aumenta. Certo, Marina? Estou vendo só o olhinho dela, está dando risada. Porque tem um monte de... Se fosse uma defesa aqui, ela não deixava passar de jeito nenhum, mas não importa. Taxa de prenhez. Pode ser com Z, aquele prenhez lá, que seria melhor. Viu, Miller? Olha só, à medida que a taxa de prenhez aumenta, rentabilidade aumenta. Nesse trabalho... Só que os pontos estão esparsos porque tem uma série de outros fatores que influenciam, né? Porque você vê a rentabilidade, tem uma lá embaixo, lá mesmo aumentando a taxa de prenhez. Viu, Miller? Por isso que eu estou brincando com a Marina, porque tem um monte de considerações a ser feita. Mas, para que a gente tenha ideia do negócio, para a fazenda nossa, para o nosso negócio, que não é um experimento controlado, como vocês fazem aí no laboratório, isso daqui está mais do que bom. Está mais do que bom. Tá certo? E a gente vê que realmente reprodução, prenhez, não reprodução, prenhez é um fator, células somáticas é um fator, gordura é um fator, proteína é um fator importante. Os demais fatores não tiveram nenhuma correlação. Por exemplo, Sandro, não teve correlação o volume de leite produzido na fazenda. Então, muita gente chega e fala assim, eu tenho de aumentar o volume de leite para criar escala e não sei o quê. Pessoal, aqui tinha fazenda que produzia na época 50 mil litros. Isso. 50 mil litros. E tinha fazenda pequenininha, fazenda produzindo 1.500 litros de leite. Algumas menos, né? Até menos. Entendeu? Então, não é volume de leite, pessoal. Não era produção por vaca também. Média por vaca. Média por vaca. Olha que interessante. A gente sempre fala, tem de aumentar a média por vaca, tem de aumentar a média por vaca. Não, tinha fazenda com produção por vaca baixa, mas estava lá em cima a rentabilidade. Porque tinha mais sólidos, tinha com gado Jersey, por exemplo. Exatamente. Olha que interessante que é o negócio. Gasto com funcionário. Gasto com funcionário. Foi isso litros de leite por hectare. Tinha um cara que não tinha hectare nenhum, 0 de hectare. Era um quarteirão. Mas comprava tudo. E tinha uma puxa rentabilidade, pessoal. Uma puxa rentabilidade. Então, meus amigos, vocês, todos que estão aqui que trabalham com leite, têm de focar nisso aqui. Ó. Tem de focar nisso aqui. Se vocês quiserem ter lucro, foquem nisso daqui. Ó. Esse é o resultado esperado. E para conseguir isso daqui, e lucro, é isso daqui que vocês têm que fazer. Independentemente, se aqui tinha pasto, tinha confinado, independente do tipo do meio. Não é sistema de produção, é meio. Independente do meio, independente da raça, independente da produção por vaca, independente da quantidade de funcionários, o que realmente vocês têm de focar em qualidade do produto. Sabe por quê? E sabe por que tem de focar tanto em qualidade do produto? Por aquilo que eu conversei na quarta-feira com vocês. Porque a indústria valoriza mais. Mesmo que ela não diga que paga por qualidade, ela paga um valor maior para vocês. E a hora que ela paga um valor maior, o preço do leite é fundamental para o lucro, pessoal. Se vocês todos estivessem recebendo R$5 por litro de leite, todos teriam lucro. É matemática. Não é essa. Então, pessoal, se vocês tiverem mais qualidade, a indústria ganha mais dinheiro com esse leite. Ela produz mais queijo por litro de leite, mais isso, mais isso. Se vocês tiverem mais consistência, se não tiverem fraude, se vocês forem fiéis a uma indústria, ela vai pagar mais. Ela paga 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos a mais, que é toda a diferença no lucro, que afeta a rentabilidade. Esse é um negócio, pessoal. É nisso que vocês têm de focar, nesse tipo de resultado, e para conseguir esse tipo de resultado, vocês vão ter de focar nesses fatores aqui. Tá claro isso, Ana? Tá claro. Tá bem explicadinho? Muito bem. Faltam 8 minutos, deixa eu ver o que eu vou falar agora. Eu acho melhor para a gente fazer um intervalinho depois e acabar. Vamos fazer mais um intervalinho, pessoal? Só que são 10h52, 11 horas. Pode ser 8 minutos? 8 pode ser? Já estou colocando. E daí nós vamos das 11 ao meio-dia e eu dou a mensagem que eu quero dar para vocês. Pode ser? Então vamos lá.
Professor, nós temos uma pergunta aqui que foi feita no Mente, se a gente tem alguma indicação de software para controle de gestão financeira, professor. Sim. Viu, pessoal? Eu comentei com vocês a respeito de robô, e eu coloquei que robô é um equipamento interessante para executar determinados processos dentro da fazenda, que eram executados manualmente e passaram a ser feitos mecanicamente. Muito bem. E eu comentei com vocês que vocês só devem pensar em robô depois que vocês dominarem o processo. Por exemplo, o processo de ordenha. Na hora que vocês entenderem o processo, executarem e tudo mais, vocês podem, e o negócio está funcionando, vocês podem colocar o robô. Isso é válido para toda e qualquer automação. Se vocês quiserem automatizar alguma coisa, primeiro domine o processo, saiba como é que se faz, para daí você automatizar. Controle financeiro, por meio de softwares, de uma maneira geral, os softwares que existem no mercado, seja do Prodap, Ideagri, quem mais? Tem vários outros. Tinha no Agenda. O pessoal está falando que usa o TOTSVIS, que é já o maior para a indústria. Para a indústria. Tem o Agenda, que é de graça, que é muito bom. É de graça, é só baixar ele e vocês vão ter isso daí. É muito bom. Nós que desenvolvemos ele, é de graça. Bom, todos esses daí, eles olham para trás. Você vai registrando, e daí você pode fazer um DRE, você pode fazer fluxo de caixa, planejamento futuro, mas olhando para trás. Eu vou ensinar um negócio diferente para vocês, olhar para frente, quanto a gastos controláveis. Vocês vão entender primeiro o que eu controlo de dinheiro. O que eu não controlo, tem coisa que vocês não controlam. Vocês não controlam, por exemplo, folha de pagamento. Você não vai diminuir o salário. Vai mandar embora a pessoa, porque vocês não conseguem, a não ser que seja um negócio drástico. Entendeu, senhor? Impostos. Tem uma série de coisas que vocês não controlam. Comida. Certo? Comida. Agora, tem coisas que vocês podem controlar. Essas coisas é que nós vamos estar trabalhando. Tá? Então, espere um pouco, que no devido, quem fez a pergunta, no devido tempo, você vai falar você vai ver qual é o melhor software para você. Tudo bem? Isso aí. Bom, vamos continuar aqui, pessoal. Visto que eu mostrei para vocês, eu acho que eu criei tensão na cabeça de vocês para que vocês venham a saber quais são os resultados de vocês. Então, se aquilo é tão importante, como é que estão os resultados de vocês? E eu vou mostrar aqui, já começando, mostrar alguns indicadores, indicador de resultado. Ao longo desse curso, nós vamos falar de indicadores. Nós não fazemos gestão por resultados, nós fazemos gestão por processos. Os processos geram resultados. Os resultados são consequência. E, portanto, não adianta ficar olhando o resultado sem olhar o processo. Se você foca no processo, você modifica o resultado. Se ficar olhando o resultado, não modifica o resultado. Isso que é importante. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou falar agora aqui de resultados. Por exemplo, um resultado que vocês vão controlar, e agora vocês vão fazer tudo isso daí manualmente. Eu tenho isso no software, eu tenho o Afimilk, tenho tem tudo eletrônico, tem robô da Lely, tem tudo eletrônico. Meu filho, por favor, vamos fazer manual. Porque quando vocês fizerem manual e colocar aqui, por exemplo, é produtividade das vacas, é produção de litros por litro de leite de vacas em lactação. Vocês vão ver uma régua, o quanto vocês produziram de leite. Se o volume for muito grande, tem outras formas de ver, mas vocês vão ver o volume. Todos os dias divide pelo número de vacas em lactação e põe um pontinho aqui. No dia 2, você põe um pontinho aqui. No dia 3, você põe um pontinho aqui. Sabe quem vai pôr esses pontinhos? A pessoa da ordenha. Ela vai fazer. Você pode ter no seu computador, no Afimilk, o cara não olha. Se o cara da ordenha, vier e ele puser o pontinho, depois ele fizer um risquinho assim, ó, pessoal, ele começa a relacionar coisas. Que é isso que a gente quer. Lembrem da melhoria contínua? Nós queremos que a pessoa melhore. Mas melhorar o quê? Ela tem de sentir, mas pera um pouquinho. O que é que está acontecendo aqui? Certo? O que está acontecendo? E nós vamos fazer um workshop específico para conversar com os dados. Conversar com os dados. Para ver o comportamento do processo. Comportamento do processo. Isso é fundamental. Quem mais sabe do que acontece no processo é quem executa. E, portanto, quem executa que vai marcar aqui. Não dá trabalho algum, não tem custo algum. Mas vocês vão ver a diferença que vai ser. Então, o sujeito, vocês já têm esse canvas aqui na área do aluno, aí, na área do aluno. Vocês podem imprimir do tamanho que vocês quiserem. Vocês vão colocar aqui, ó, mês tal, como é que é calculado, é o tanque dividido pelo número de vacas em lactação, e vocês vão ensinar a pessoa a colocar esses pontinhos aqui, e depois nós vamos ensinar vocês a colocar essa linha aqui, e ensinar vocês a interpretarem isso daqui, porque isso vai ser o desafio das pessoas na fazenda. Vocês querem engajar as pessoas? Essa é a forma. O cara vai enxergar lacunas. O que mudou? O que aconteceu? E ele vai ter um propósito, que é, vou chegar amanhã, vou fazer diferente para poder, não sei o quê, para dentro da área de autoridade dele, claro. Tudo bem, pessoal? A Marina está olhando para mim de canto de olho e está perguntando assim, mas você não falou lá atrás que produção por vaca não era importante? Não foi isso, Marina, que eu falei? Foi, não? Foi, professor, que não tinha relação necessariamente com a rentabilidade. Isso. E por que eu estou pedindo para marcar isso agora? Esse é o resultado desse processo, né? Não, porque esse é o resultado dessa fazenda. Dessa fazenda. Entre fazendas, quem produz mais e menos não tem relação com a rentabilidade. Entre fazendas. Que nós vimos. E esse é um fato. Com todas as fazendas que a gente trabalha. Bom, dentro da fazenda agora, é outra história. Se você tem uma vaca que tem potencial para produzir 30 litros de leite e ela produz 20 litros de leite, ela está rendendo menos para vocês, pessoal. A rentabilidade é menor. Então, nós vamos focar em animais saudáveis para que eles possam expressar todo o seu potencial genético.
e produzir o máximo que eles conseguem produzir, dadas as condições da fazenda de vocês. E vocês vão mexer nas condições, no processo e tudo mais, para que eles possam expressar melhor o seu potencial genético. É difícil isso daí, mas é o que a gente tem que procurar. Se nessa fazenda, nem coloquei números aqui, mas se a média aqui fosse 20, caiu para 18, se vocês passarem para 25, com as mesmas vacas, pode ter certeza que o lucro aumenta. Por isso que é importante. E as pessoas é que têm de marcar, porque são elas que vão afetar isso daí. Tudo bem, Leonardo? Pode falar, Leonardo. Professor, é o seguinte, lá na fazenda eu tenho as vacas que são em tratamento de antibióticos, são as vacas de descarte de leite. Esse leite ele não entra no tanque, ele vai para um balde separado. Eu incluo essas vacas nessa média, ou eu faço só as vacas que vão para o tanque e as das vacas sadias? Vamos imaginar, Leonardo, que você tenha 10 caminhões para fazer transporte de carga. Um caminhão está fundindo. E ele gasta muito mais óleo por quilômetro rodado do que os demais. Você coloca esse caminhão na conta? Tem que colocar. Tem que colocar, tem que colocar. Sim. Porque daí você fica alerta. É muito legal ter células somáticas baixas com 10 vacas. É facílimo, você vai ter 20 mil de células somáticas. Mas isso não tem a ver com o seu negócio. Não tem a ver com o seu negócio. Então você tem que levar em conta. Porque daí você vai falar assim, eu não quero vacas com mastite. É possível não ter mastite clínica? É possível. É possível, sim. É desperdício na veia que você está tendo, Leonardo. Não pode? E você vai se mexer, vai arregaçar as mangas, ó. Chá comigo que eu vou acabar com esse trem aí. Bom, vamos para frente. Ainda ligado ao que eu falei, uma outra coisa é gordura do leite, proteína do leite, do tanque. Do tanque. A indústria não valoriza isso? Isso, é isso que ela paga. Vocês têm que acompanhar isso. De onde vem esse número 373 no dia 1/3? Veio da clínica do leite ou do outro laboratório, tanto faz. Tanto faz. Peguem o número e coloquem na mão. Na mão não, com a mão, mas na mão aqui, ó, com a mão. Vocês vão fazer um quadro desse daqui e vocês vão marcar 373, 373, 360 e assim por diante, vão traçar um risco. Proteína. Bom, se o intervalo entre esse ponto e esse ponto for 30 dias, vocês estão demorando 30 dias para saber se vocês estão pisando no calo do seu cliente ou não. 30 dias. Se esse intervalo for a cada partida, se a indústria vem buscar o leite de vocês a cada 2 dias, você vê muito mais rapidinho. No próximo carregamento você já vê algo aconteceu. Algo aconteceu. E a Marina trabalha muito com isso. E a Marina sabe que isso daqui, a gordura, muda rapidinho. Proteína, muito menos rápido, muito mais devagar. Não é, Marina? E, portanto, se você tiver isso a cada 2 dias, numa semana, você tem 3 pontos. Com 3 pontos, você consegue desenhar, você consegue entender o comportamento. Né? 3 pontos indo para cima é uma coisa, 3 pontos indo para baixo é outra, 3 pontos constante é outra, 3 pontos variando, você já não sabe, vou esperar mais pontos. Não é isso, Marina? Certo ou não? Sim. Mas como é que eu vou fazer análise a cada 2 dias aí na sua fazenda, Marina? Como? Não dá. O que você pode fazer? Pode fazer uma vez por semana. Ao invés de 2 dias, uma vez por semana. Que é essa fazenda aqui, ó, ela faz uma vez por semana. Fez aqui no dia 18, não, um pouquinho mais, aqui ó, 10, depois no dia 18, no dia 1 fez no dia 10, a cada 9 dias, por aí. Ela faz. E daí ela consegue ver isso daqui. Puxa vida, 3,42, mexeu alguma coisa aqui, 3,61, agora está estável o processo. Ó. Proteína varia muito menos, está estável. Mas uma fazenda que entrega um leite com 3,7 e 3,4 de proteína, já é uma fazenda bem valorizada pela indústria. Porque tem muita fazenda, e vocês vão ver fazendas de vocês, que a gordura aqui é 3,1, 2,8. A proteína é 3,01, é menos valorizada. Entendeu? Então, pessoal, o ideal seria vocês fazerem o maior número de vezes. O possível, uma vez por semana. E o que normalmente é feito pela indústria é uma vez por mês. Porque o Ministério exige uma vez por mês, no mínimo. No mínimo. Mas muita indústria faz uma por semana. Mas muita indústria. E quem tem o SMS, ele recebe no ato. Fez o resultado, já tem o SMS, ele vem e marca aqui. Ó. Naquela semana deu isso. Ó. Deu isso. E ele vai acompanhando esse negócio. Nós, produtores, professor, quando fala de produtores, aí eu estou falando como produtor, a gente acha que esse resultado é para a indústria. De jeito nenhum. A gente pensa assim, a indústria veio aqui, coletou a amostra, hoje é o dia da coleta de amostra, coletou a amostra, porque é um resultado para ela. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é para vocês verem o que vocês estão colocando à disposição do seu cliente. Se vocês não estão agradando o seu cliente. E daí, visto isso, vocês mexem nos processos de vocês, que vocês têm controle. Então é para vocês terem mais lucro. Quanto custa uma análise dessa aqui, ó, do tanque? Eu não sei quanto é que é, não tenho ideia, mas 15 reais, vou chamar. 15 reais. Ou 15 reais na semana. 15 reais na semana, e você vai colocar muito mais dinheiro na sua caixa d'água. E principalmente, né, professor, nós estamos olhando as nossas máquinas, por isso aí reflete o que está acontecendo com as nossas vacas. São elas que estão produzindo isso. E daí eu começo a entender e falar assim, o que está acontecendo com as minhas vacas? Olhando o tanque. Porque é o leite delas que está lá. É isso aí. Então a pessoa coleta, normalmente demora 2, 3 dias, dependendo da localização, até 5 dias, mas daí ele coleta outro. Não interessa muito o valor absoluto aqui, Sandro, de um ponto. Mas sim, isso daqui, ó, eu estou vendo que está estável. São 4 pontos que eu vejo que está estável. Tá. Mas se eu quiser ir para 4% de gordura, eu tenho que mexer no processo. Que foi o que ele fez ali atrás, ó, foi o que fez aqui, ó. Se vocês olharem aqui para trás, eu só coloquei esses pontos aí. Tudo bem, pessoal? A mesma coisa para células somáticas. Aqui está nitrogênio ureico. Eu não sei, acho que eu pulei, né? Não sei, mas nitrogênio ureico. Que pode fazer na mesma amostra. Na mesma amostra. Toda semana. Olha só. O ideal, né, Marina? Dantes. A gente fala muito de 10 a 14. 10 a 14. Nós conversamos bastante sobre isso daí, acho que é um mês atrás, numa defesa aí de um aluno da Marina. Pessoal, diz que esse é o número que a gente deveria perseguir
porque a qualidade do volumoso nosso é ruim. No entanto, nós temos fazendas com média de 44, com 11, 12. Aqui embaixo, 11, 12. Certo? É perfeitamente possível produzir volumoso de alta qualidade aqui no Brasil. Perfeitamente possível. E esse é um puxa do indicador do tanque. Do tanque, se fizer toda semana, é um indicador importante para vocês. Para que vocês saibam se o balanceamento da dieta está adequado ou não. Se vocês estão desperdiçando. Aqui, ó, nessas 3 semanas aqui, teve muito desperdício de proteína, que foi jogado fora. Esse desperdício está drenando dinheiro do caixa de vocês. E para a indústria, essa é uma informação importante. A indústria, você faz queijo, Sam? Faço. O que você faz com isso aqui? Professor, na hora que eu olho isso aí, eu já começo a entender o que vai acontecer com a proteína dele, porque é a proteína que me importa para fazer o queijo. Então, você pega uma fazenda que tem 15, 18. Essa fazenda tem menos proteína verdadeira no leite. E você usa a proteína verdadeira, e da qual a caseína importante. é a participação maior, para fazer o queijo. Então você já sabe que aquela fazenda te dá menos rendimento de queijo. Tudo bem? Se ela tem menos gordura, menos proteína bruta, mais ureia no leite, meu amigo, você vai ter menos rendimento. E esse menos pode ser a diferença entre 9 para 7,2, 7,3. E é o lucro da indústria. Com essas coisas aqui. Fazer toda semana, custa R$15. Bom, aqui tem CCS, é outra coisa fundamental. Olha, a mesma fazenda, estou pegando. Ela vinha em torno de 180, pulou para 200. Alguma coisa está acontecendo aqui. Ó. Já são 3 pontos. Vamos esperar mais um ponto para completar um mês. O próximo mês aqui dá 300. Espera aí, vou agir já. Eu vejo aqui, Sandro, pessoal, meus amigos, eu vejo, a fazenda estava, sei lá quanto, 300, 400, e de repente ela começa um ponto mais alto, subindo, outro ponto, outro ponto, outro ponto, 4, 5, 6 meses subindo. Daí a pessoa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, já era. Já era. As máquinas já estão enferrujadas. Tem que pegar rápido. Uma fazenda como essa daqui, que é uma fazenda boa, com uma CIT baixa, pulou de 180 para 200, e pega um pouquinho. Mês seguinte, 230. Aqui já, num mês, já tem de lá. E trabalha. Por que, Sandro? Para você depois resolver um negócio com 7, 8 meses, quando chega a 400, 500, 600, 700, meu amigo, é muito dinheiro que vai ser gasto. Uma parte das nossas máquinas, que são as vacas, já foram. Já foi. Não tem mais volta. Tá certo? Bom, e o último aqui é a contagem bacteriana, da mesma fazenda. Isso já tem a ver muito mais com a higiene, tá, né? Mas olha só, ela vinha abaixo de 10 mil, essa semana 18 mil, essa semana 30 mil. Aqui, a pessoa já pegou. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. O que está acontecendo com a limpeza, o que está acontecendo com o frio, e não sei o que, pum, já voltou. Não espera chegar, subir 70 mil, daí valoriza menos o leite. Pega, isso é, pessoal, gestão de processos. Ah, mas estou olhando os resultados. Sim, você olha o resultado, mas você vai lá gerenciar o processo. Bom, é possível melhorar os resultados já? Ou vocês têm de esperar 4, 6 meses? Vocês vão ver que nós vamos fazer um plano de ação para essa jornada, e a jornada vai durar de 4 a 6 meses. 4 a 6 meses, dependendo da fazenda. Vamos esperar os 6 meses para ver melhoria de resultado? Se vocês forem esperar, sabe o que vai acontecer? Madalena, sabe o que vai acontecer? Bruno. O Bruno é o filho do Christian? Isso aí. Bruno é filho do Christian? É isso, Bruno? Nossa senhora, estou ficando velho, né? Eu vi esse moleque nascendo, já tá aí, ó, fazendo o curso. O pai dele tem uma fazenda que é genial. Genial. Christian Cleveland. Bom, vocês sabem por que não pode esperar? Vamos ver quem sabe. Ninguém fala nada. Hein, Bianca? Você quer falar de Ur? Fala de Ur. Por que não pode esperar? Esse tempo, fora o prejuízo que você vai ter, a perda que você vai ter, e no caso da suinocultura, se você tirar 4 meses para identificar ou resolver um problema, no caso da cobertura das fezes, elas gastam 116 dias para parir. Então, se você está fazendo um processo hoje de inseminação errado, eu só vou descobrir, se eu não acompanhar o processo da gestação, daqui 4 meses. Só que daqui 4 meses eu já fiz isso errado mais 4 meses. Então, eu muito mais prejuízo. Bom, Bianca, é isso mesmo. E tem um outro efeito secundário de esperar. Esse é o primeiro, é lucro. Peraí, mas meu, tá vazando a caixa d'água minha aqui e eu deixo continuar vazando por 4 meses. Deixa eu fechar essa porcaria dessa torneira aqui. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que é importante, pessoal, é que vocês não vão caminhar a jornada. Vocês vão parar. Está todo mundo entusiasmado agora de fazer, vou para Santiago de Compostela, não sei o quê. Mas se vocês não perceberem alguma coisa, sabe o que vai acontecer? Vocês param. Desmotivação. Desmotivação. É isso aí, Alisson. É isso que vai acontecer. Então vocês precisam começar a melhorar já. Nós vamos fazer um plano de ação. Nós vamos ter esses indicadores que eu falei aqui, esses aqui, e vocês vão acompanhar à mão, numa lousa, vocês vão comprar uma lousa, depois nós vamos trazê-la aqui, Sam. É uma lousa flip, sabe? Que vocês vão escrever nela e vocês vão colocar na mão. A pessoa lá no campo vai marcar, mas vocês vão marcar e colocar na sala de guerra de vocês. No plano de ação, vocês vão escrever um plano de ação grande nessa lousa, que eu vou dar o canvas para vocês depois, com as ações específicas, acompanhar se estão sendo implementadas, e do lado de cá vão ter esses indicadores que vocês vão marcando. Tá bom, pessoal? Bom, então é importante ter resultados já. Como ter esses resultados? Puxa aí, eu acho que era bom colocar aí. A primeira coisa que vocês têm de fazer é identificar quem está drenando o dinheiro de vocês. Essa é a primeira coisa. Quais são os animais que estão me criando problema? Hoje, já. Muitos de vocês já fazem análise individual dos animais. Muitos de vocês. Tá? Vocês têm de usar isso daqui da maneira adequada, melhor possível. A gente olha isso daqui para ver 4 coisas que tem um puxa do impacto no dinheiro, no lucro. O primeiro é esse aqui, ó, cetose. Cetose.
Por quê? Imaginem que vocês constroem um carro de corrida, sabe? Gastam uma nota, demora 2 anos construindo um carro de corrida. Só que, a hora que vocês vão colocar ele na pista, ele tem um defeito no motor e ele anda devagarinho. Todo investimento que você fez está perdido, principalmente se for uma novilha. Se for uma novilha que pariu e tem cetose, pessoal, meu amigo, você jogou areia dentro do tanque de gasolina desse carro, sabe? Então isso tem um puxa, porque é não somente essa próxima lactação, mas vai respingar nas outras lactações dos animais. Tá? Você tem que pegar no ato, porque uma vaca que tem cetose, a chance dela ter mastite é muito grande. A chance dela ter deslocamento é muito grande. Certo? E a chance dela ter tido metrite, sabe, é muito grande. E é uma cascata de eventos metabólicos que acontecem no animal. Então, isso daqui é uma coisa chave para vocês controlarem. Ah, mas pare poucas vacas por mês. Pare 10%, 12% das vacas em lactação, 10, 12% pare todo mês. Eu tenho 90%, eu sei, mas é o comecinho da corrida. Justamente no comecinho da corrida, você acabou. Pisou no prego. Você pisou no prego, acabou, não tem jeito. Então, é pouquinho, mas é pouquinho que, somando os pouquinhos, vai dar um pocão. Vai dar um pocão. Então, isso daqui é uma coisa fundamental. Outra coisa fundamental é isso aqui, ó, aborto. E o Miller me ajuda aqui agora, por favor. Taxa de prenhez, meus amigos, foi problema. Não é problema mais com esses programas reprodutivos que se tem, com IATF, com não sei o quê. A concepção não muda, mas a observação do cio muda completamente. Não é observação do cio, mas a vaca estar apta para ser inseminada, vou falar observação do cio. Muda totalmente, muda de 40% para 70%, 80% de observação de cio. A taxa de prenhez fica lá 30, 40, se você pula para 80 com 44, vai dar 30% de taxa de prenhez. E hoje a gente vê um monte de fazendas, não é, Miller? Que fazem bem feito, tem 30% de taxa de prenhez. Coisa que não existia no passado. Então, esse não é um problema mais. Não é. Sabe? Porque a gente vai ter mais novilhas, levando em consideração isso, do que a gente precisa para repor os animais do rebanho. Bom, o problema está naqueles animais que foram confirmados prenhes e no meio do caminho, abortam, não é, Sam? Exatamente. E ninguém conta aqui para eles aí isso daí, Sam. Só o que mais... Sabe que é veterinário, Miller, como você? Daí ele fala a mesma língua. Uma das coisas que mais afeta nós aí, produtores, é quando você vai secar uma vaca, ela está perto da secagem, do próximo parto dela, e você seca lá com 60, 70 dias, e você fica sabendo, naquele momento, algumas propriedades falam assim, vou palpar essa vaca para ver se ela está prenha para eu secar. Algumas fazem isso. Olha para a vaca e fala assim, não está mais prenha. Essa vaca já está com um pouquinho de leite produzindo, praticamente nada de leite produzindo, e você tem que tomar uma... Está gorda, essa vaca está gorda, em algumas vezes, em alguns casos, e você tem que falar assim, o que eu faço com ela? As que fazem esse tipo de atividade de palpar a vaca, uma boa parte seca a vaca e fica esperando o próximo parto. Cadê o próximo parto? Passa 60 dias aí na previsão, e a vaca, que nem a gente fala muitas vezes, não encheu nem ubre para criar de novo. A vaca não encheu ubre para criar de novo. Não é isso que a gente fala? É isso aí. Exato. A vaca não está enchendo ubre. Não está enchendo ubre porque ela não está prenha. E a gente perdeu aquele animal que custa 8, 9, 10 mil reais. Às vezes, nós perdemos esse animal. Porque se a gente for querer trabalhar com esse animal nesse período, já era. Ele nunca mais vai dar lucro, professor. Porque ele ficou todo esse período seco e vai ficar mais 9 meses para frente, até que você insemine ela emprenha de novo, mais 9 meses. O que nós temos que olhar, que o professor está falando aqui, que afeta hoje, é aquela vaca que a gente imaginava que ela está prenha. Nós temos que pegar esse animal o quanto antes possível. E o quanto antes possível eu tenho certeza que até agora esse animal está prenho. E que se ele abortar, eu tenho certeza que eu vou ver o feto dele, porque depois de uma parte para frente, professor, eu não preciso, o feto está grande, a vaca abortou, pimba, tá lá, você vê o bezerro, você vê placenta, muitas vezes penduradas, mas tem uma fase que a vaca abortou, ninguém viu nada, professor. Perdeu uma vaca. Isso aí. E, Sandro, essa vaca de 10 mil, para ficar fácil a conta, se você vender pro açougue, ela tá gorda. Normalmente, essa vaca vazia, nesse estágio da lactação, ela já está gorda. Quanto ela vale? Vale 5 mil reais. 5 mil. Então, 10 menos 5, são 5 mil reais que ele está perdendo essa vaca, não é? Exatamente. É só isso? Não. O quanto mais? Claro que não. É quando que essa vaca ficou 9 meses parada, professor. Ou seja, se eu pegar a lactação futura dessa vaca... Exatamente. A lactação futura, em lucro, vai ser em torno de 10 mil. Exatamente. Se você soma 10 com 5, são 15 mil reais que você perdeu. Nessa vaca. Nessa vaca você perdeu 15 mil reais. Mas daí vem uma outra pergunta que é importante. Se eu tenho 100 vacas que eu acho que está prenha, e se o melhor momento para a gente fazer essa rechecagem é por volta de 120 dias de gestação, porque o bezerro já está grande, exatamente. Até ali o bezerro estava pequenininho. Se ela perdeu, eu não vi. Dali para frente você perdeu, eu vi. Daí você vê. Eu vi. Por isso tem que ser 120 dias. Bom, mas a pergunta é, se você tem 100 vacas com 120 dias de gestação e você fizer o teste no leite, o P-check, qual é a porcentagem que nós estamos vendo aqui que não estão prenhas? Chega a casa de 10%, professor. De 10, 12. Nós estamos vendo que na média, média é um negócio que é complicado, mas 10% das nossas vacas... Mas seja 5, Sam. Seja 5. Vezes 15? São 75 mil reais de prejuízo que você tem com esses 100 animais, com esse grupo de 100 animais. Naquele ciclo que a gente está vendo. E se aquela vaca deu vazia, você recicla ela se você quiser. Isso. E você pode recuperar a vaca ainda. Bom, pessoal, vamos lá. Então esse é um outro ponto que vocês têm de olhar, que afeta o lucro de vocês. É importante. Um outro ponto que também é imediato é desbalanço nutricional. É essa história. Isso é facinho de resolver. Essa história de ureia, gordura, proteína, não sei o quê, e vocês, se tiverem ajuda de uma pessoa, de um consultor, vocês acertarem o balanço nutricional amanhã. Amanhã, isso é facílimo. Eu deixei para trás, propositalmente, isso aqui, ó, mastite, que isso daqui já é mais difícil. Mais difícil. Mas é possível a gente melhorar os resultados amanhã. Uma série de coisas que já são sabidas, não tem nada de novidade. Uma série de coisas que são sabidas e a gente pode fazer.
Com quem quiser, pessoal, nós vamos fazer um workshop para que a gente possa ver como usar isso daqui para melhorar os resultados amanhã. Como usar esse negócio. Sabe? Recebe o resultado, o que eu faço? Faz isso, pá, e já começa na semana seguinte. Na semana seguinte, vocês já começam a trabalhar para melhorar resultados no negócio de vocês. Tá? Vocês podem falar assim, mas no meu caso, tá tudo bem. Meus amigos, nós estamos fazendo aqui, todo mês, em 1.500 vacas. Não, são 1.200 fazendas. Em média de... Média de 100? São 12 mil vacas. São 12 mil vacas todos os meses nós fazemos. E vocês podem imaginar que quem faz análise individual são as fazendas consideradas mais eficientes, não é mesmo? É surpreendente. É surpreendente a gente ver naquela fazenda aborto, nesse estágio, 120 dias, viu, Miriam? A pessoa fica, nossa, eu não sabia, principalmente quando é uma novilha de primeira cria. Exato. Novilha de primeira cria, puta merda, ela ia ter mais no mínimo 2 crias pela frente, no mínimo, e perde. Cetose, mas eu faço aqui a fitinha, não sei o quê. Meu amigo, você não consegue pegar direito, não tenha, é o teste de Covid da farmácia. Desbalanço nutricional, mas não é matemático, sim, Marina, não é matemática, é aquilo que eu falo tanto, mas ajuda bastante a nos orientar e a gente vai afinando o negócio. Tem outras coisas para fazer. E aqui de mastite, pessoal, rapaz, vamos ver o que realmente interessa. Não adianta ficar fazendo cultura de mastite clínica, tem que fazer outras coisas que são fundamentais, tá? Para que a gente realmente chegue com CCS abaixo de 100 mil, 150 mil. Nenhuma fazenda deveria ter mais de 150 mil, nenhuma que está aqui, nenhuma. Nós temos dados de várias delas. Quantas fazendas já fazem análise individual, Sandro? Dessa turma aí? Pelo menos, acho que umas 10 a 15 fazendas já fazem. Então, nós vamos fazer um workshop sobre isso daí, num sábado, possivelmente, de manhã. Nós vamos marcar com vocês. Quem quiser fazer as análises individuais dos animais para poder participar desse workshop, todo mundo pode participar, mas para que seja útil, certo? Faça. Quem não quiser fazer, nós vamos fazer de qualquer maneira o workshop com essas 10, 15 fazendas e nós vamos trabalhar isso daqui. E daí, quem não faz, vai ver como que deveria ser feito para melhorar os resultados da fazenda. Tudo bem? Vamos continuar aqui, então. Que é isso? Nós vamos ter um grupo de estudo para discutir sanidade animal. E também a gente vai ter consultas individuais. Isso daí não tem custo algum para vocês, sabe? Mas nós vamos ter consultas individuais em que no meu caso, deixa eu ver, eu não quero mostrar meu caso para o grupo, eu quero olhar individualmente. Eu estou com 800 mil células somáticas. Como é que eu faço aqui especificamente? Entendeu? É isso. Tudo bem? Mas nós vamos fazer esse workshop e depois nós vamos colocar outras coisas, fazer PCR de algumas vacas, fazer ácidos graxos de cadeia curta de algumas vacas, beta-hidroxibutirato, e a gente vai daí incrementando, mas isso aos poucos. Tá? Professor, só acrescentando um pouglipouquinho na conversa aí, esse pregnancy check aí, ele é baseado na progesterona, né? No leite, se eu não me engano. O PCheck, qual é a proteína? Não é. É uma glicoproteína. Tá. É glicoproteína, Miller. Glicoproteína gestacional, produzida exatamente, ela está ligada no início, bem no início no embrião, depois na placenta. Isso, aí fica a gestação toda. Só para ter uma dúvida se ele pega também caso de feto mumificado, né? Porque o feto mumificado também é um problema. Se fosse progesterona só, né? O feto mumificado ela não pegaria, mas aí nesse caso... a glicoproteína dele pega, certo, ele não está mais produzindo, né? Só para a gente saber, porque o feto mumificado também é um problema sério, e principalmente aí depois dos 120 dias, né? Exato, exatamente. Muito bom, pessoal. Mas tudo isso que nós estamos falando tem um lado negativo. O lado negativo é esse que vocês estão vendo dessa fazenda. É um dado antigo, mas é real. Olha só, a pessoa começou a fazer análise individual das vacas e executar uma série de ações. A célula somática estava 1 milhão, e não acho que isso daqui é incomum, certo? Não acho que isso é muito comum. 1 milhão e foi caindo, chegou a 380, 350 mil. Só que as coisas voltaram ao que era antes. Sem som para mim. Tá sem som. O áudio tá do professor. Deve ter acabado a bateria do microfone dele. Sem som mesmo. Ele falou a última coisa, voltaram ao que era antes, daí depois a gente perdeu o áudio. E agora? Perfeito. Agora sim. Onde que eu parei? Não sei onde que eu parei agora aqui. O senhor falou que a fazenda tinha caído no céu somático, depois já tinha voltado, né? Isso. Volta aqui, ó. Por causa do seguinte, se essas ações que foram tomadas aqui, ó, nesse período, 2, 3 meses, 4 meses, continuarem a ser tomadas, acaba o negócio. É um remédio que mata o paciente, porque você vai secar vacas, você vai descartar vacas, você vai separar o leite de vacas, não pode. Sabe? A gente tem de utilizar outras coisas que envolvem a gestão dos processos, envolve a prevenção da mastite, envolve garantir que as vacas não tenham mastite, porque depois que a vaca tem mastite, Inês é morta. Esqueça. Pode fazer o que for, qual vai cultura, antibiótico, e esqueça. A não ser para a galáxia. O resto, esqueça. Então, pessoal, essas medidas iniciais aqui são temporárias. E a gente imediatamente tem de começar gestão de processos, que é o que nós vamos dar aqui para vocês. Organizar o meio, organizar camas, engajar as pessoas, fazer padronizar a ordenha, ter solução de problemas, fazer 5S, é tudo isso daí, que é o MDA. Daí a razão do MDA. O MDA é para ter melhoria contínua, sempre. Não é voltar para a estaca que estava antes, é melhoria contínua, sempre. Tá? O MDA, pessoal, ele tem como
pilares. Produzir produtos melhores, sempre, sempre. 100 mil células somáticas, Sandro. Tá bom? Não se conforme. Não se conforme. Por que não 60 mil? Por que não? Sabe? E você tem lá, eu não sei quanto, 3% de mastite clínica. Por que não 0%? Isso. Por que não? Tem coisas que não tem. Aborto, por exemplo. Putz, é complicado esse negócio aqui. Ó, certo? Sim. Mas não se conforme. Então, esse é o negócio que vocês têm de colocar na cabeça. Eu vou falar aqui, não vai dar tempo, então nós vamos conversar na terça-feira, sobre o que é o MDA. Até agora eu não falei para vocês. O que é o MDA, de fato? O que é esse sistema de gestão? E é isso que eu vou falar para vocês. Esse sistema de gestão tem como objetivo produzir produtos melhores. Tem como objetivo produzir mais fácil. Viu, Miller? Produzir mais fácil. Não complique, meu filho. Não complique. Então, esse negócio de dar um pulinho para cima, um pulinho para um lado, outro pulinho para cá, não sei o que o empregado não consegue fazer. Não adianta ficar procurando protocolos cada vez mais sofisticados. 2 minutos e meio antes você faz isso. O cara não consegue. Ele não consegue fazer. Nós temos de produzir mais fácil, nós temos de ordenhar mais fácil. Não adianta ter lá, puta minha, mastite branda, moderada, severa, grau 1, grau 2, grau 3, e depois, para não vir de primeira cria, segunda cria, terceira cria, já foi tratada, não foi tratada. Para cada um tem um protocolo. Não funciona, não vai fazer. Não vai dar antibiótico no leite lá da Coprata, da Piracanjuba. Não vai fazer. Simplifica. Vamos simplificar. Dieta, mesma coisa, Marino. Meu santo. Nem coloca 15, nem assina, mais não sei o quê, mais precisão, então fazer 1, 2, 3 lotes, depois para novilha mais 3 lotes, depois para vaca seca 2 lotes, depois um lote de pós-parto. Meu, o nego não faz, Marina. Ele não faz. Ele não consegue fazer. Filme nós fazemos isso daí, nós fizemos em centenas de fases. Você vai lá, você vê aquela na parede, as fórmulas, tá, não sei o quê, né? Aí você vai lá acompanhar, meu santo, não faz. O cara não tem noção. Ele não consegue nem calibrar a balança. Quando tem balança, ele não tem um protocolo de calibração de balança direito, de limpeza do equipamento, de organização do espaço, de movimentação, de transporte, de controle de estoque, de compras. Tudo isso está envolvido nesse negócio. Então, pessoal, produzir mais fácil. Coloquem isso na cabeça. Temos de simplificar as coisas. Uma coisa é pesquisa. Pesquisa é muito bom, é legal. Puxa vida. Nossa, o que a pesquisa trouxe de inovação na área de reprodução é fantástico. Nos últimos 10 anos é um negócio que revolucionou a eficiência reprodutiva. A holandês não é eficiente, não mostrou que não é nada disso. Não é nada disso. E, portanto, melhorou muito. Mas o quanto que de fato é aplicado, o quanto que é prático, e o que é importante, pessoal, é que as pessoas façam o combinado. Tem que fazer o combinado. Não adianta ter um negócio que é lindo, maravilhoso, mas a pessoa não faz. Ela não consegue fazer. Não é um empregado que não é engajado, ele não consegue fazer. Não dá. Tudo bem, pessoal? Muito bem. E a terceiro pilar do sistema MDA é isso aqui. Ó. Produzir com menos desperdícios. Menos desperdícios. Isso aí. Se a gente produzir, só fizer aquilo que cria valor, todo mundo fizer igual porque é fácil. E se a gente estiver produzindo cada vez melhor, o que você acha, Henrique? Tem lucro. Todas as fazendas terão lucro. Todos os negócios. Tudo que vocês sonham. Todos os negócios. Aqui, ó. Aqui. O resumo daqueles sonhos, todos, invariável do que a pessoa escreveu, resume isso aí. Qual é o meu sonho? Produzir produtos melhores, mais facilmente, com menos desperdício. Isso traz por trás pessoas engajadas. 100 pessoas engajadas, você não consegue fazer isso. Porque isso é um trabalho diário de cada um nas suas atividades. Tudo bem, pessoal? Bom, eu vou, na próxima terça-feira, então, trabalhar com vocês nesse modelo de sistema de gestão. Agora sim eu vou explicar para vocês o que é um modelo. Esse modelo começa no valor, que nós já conversamos bastante, mas a base é isso daqui. Passa por como que organiza a criação de valor. Como é que vocês vão organizar o trabalho? Como é que vocês vão organizar as pessoas? Quem é responsável por o quê? Quem tem autoridade? Quais são os processos que serão executados num local, no outro local? A distribuição do trabalho entre as pessoas. Quem é responsável por quem? O organograma da empresa. Deixar claro isso. Se isso não ficar claro, pessoal, não dá. Não dá para fazer no dia a dia. Então, essa é a primeira coisa. Segunda. Terceira coisa é dar fluxo nas operações. Focar no fluxo. Ou seja, as coisas precisam andar. Tudo aquilo que impede a execução do trabalho precisa ser identificado e eliminado. Identificado e eliminado. Para ter fluxo. Ter fluxo. São as pedras no caminho que a gente tem. Para isso daí, Sandro, precisa ter alguém junto, acompanhando, vendo, porque as pessoas muitas vezes não enxergam a pedra no caminho. Acho que é normal. Acho que é normal acabar a eletricidade. Acho que é normal faltar farelo de soja, caroço de algodão. Acho que é normal. Não é normal. Está impedindo o fluxo. Então alguém precisa estar lá junto vendo isso daí. Certo? E, muitas vezes, a pessoa enxerga, mas ela não consegue tirar a pedra do caminho. Então, alguém que tem autoridade para tirar a pedra do caminho, você está lá. Você está lá para resolver isso daí. Pera um pouquinho, olha, vamos colocar um gerador. É possível, não, então vamos instalar um gerador. E assim por diante. O cara da ordenha não tem autoridade para isso daí. E por fim, pessoal, dentro dessa parte, é a procura da excelência. Excelência. Nós vamos procurar a excelência. Sempre, sempre. Tem célula somática de 100 mil. Putz, que legal, ótimo, está muito bom. Mas por que não menos? É a excelência. Sabe? Isso está no cerne do inconformismo. Não me conformo. Não me conformo. Senão, a gente se conforma. A pessoa reclamou do Clinica Log, Henrique. Mas foi uma só. Tudo bem. Negativo. Eu não me conformo. E esse pessoal que trabalha comigo aqui fica, sabe, abismado de ver. Puta, esse velhinho aí não se conforma. Não me conformo. Eu não aceito esse tipo de coisa. Mas estou junto. Não estou junto com você para te ajudar, Henrique. O Henrique é responsável por esse negócio. Então, todos os problemas que vocês têm de transporte, viu, Valmir?
A obra do Henrique, desse capítulo aqui. Ó. Não me conformo, porque você não se conforma, não é, Valmir? E se o resultado não chegar na hora certa, o Valmir não se conforma, eu não me conformo. Acabou. Isso é excelência, pessoal. Vocês têm de ter na cabeça o não conformismo, para que vocês procurem a excelência sempre. Tudo isso daí, pessoal, eu vou explicar. E esse é o MDA, os 4 meses, que é a caminhada nossa, hein? Estou mostrando um mapa para vocês. Nós não começamos a caminhar ainda, esse é só o mapa. Tudo isso daí só funciona dependendo do comportamento de vocês, em primeiro lugar, e do comportamento de todos, que será reflexo do comportamento de vocês. Tá bom? É o jeito de ser. É como as coisas acontecem por aqui. É o que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, quando vocês não estão olhando, quando não tem câmera na fazenda, quando não, nada disso. Isso é cultura. Isso é o jeito de ser. E nós vamos estudar isso daí. Qual é o jeito de ser para garantir que a pessoa limpe o teto, como tem de ser limpado, como combinado, em todas as ordenhas, em todas as vacas. Isso é jeito de ser. Que sem o jeito de ser, as células somáticas vai cair, mas vai subir outra vez. E vai voltar tudo para estaca zero. Nem comecem. Nem comecem. Precisa mudar o jeito de ser, mudar a cultura, mudar o comportamento. Na terça-feira eu vou falar disso para vocês. De comportamento, de papapá, desse negócio aqui, para depois eu mostrar para vocês métodos e ferramentas. Quais são os métodos que ajudam a implementar isso? Por exemplo, método de controle de estoque, método de manutenção de máquinas, método de capacitação, de solução de problemas. E as ferramentas que auxiliam os métodos. Tudo bem, Sam? Estão cansados já da caminhada? Juliana? Juliana está fazendo assim, quer dizer que ela está cansada. Não cansa não, Juliana. Você vai ver que alegria que é chegar em Santiago de Compostela. E os passos que você for dando vão te dar uma alegria imensa. Você vai ver. Com certeza, mas a cabeça está fervendo mais que tudo. É isso aí. E olha, não esqueçam que é passo a passo. Se vocês quiserem sair correndo, vocês cansam fácil e param. Mas se vocês derem passo a passo, forem dando as paradas, vocês chegam longe andando. Tá bom? Muito bem. Vamos almoçar? Por que caiu? Não. Vocês estão fazendo teste agora? Não, pelo amor de Deus. Depois que terminar, vocês fazem. Ei, criança é fogo, viu? Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer alguma colocação? Se não, vamos almoçar. Sexta-feira. Não é mesmo? Rafael, Meneghini. Só para lembrar, então, né, professor, a nossa tarefa aí, né? Essa nossa tarefa para casa, o senhor comentou, eles terão lá o Canvas, para que eles possam preencher do negócio de vocês. Tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, que o professor já respondeu uma boa parte, aí eu tenho um cliente, eu tenho vários clientes e tal, mas nós nos colocamos à disposição com toda aquela equipe que vocês viram, a Júlia, a Bárbara, eu, o Henrique, nós estamos à disposição. E quem quiser e não estiver ainda fazendo análise individual do leite, para realmente começar a melhorar os resultados agora, isso. Vai entrar em contato com... Você pode entrar em contato diretamente com a Júlia, ou comigo, ou com a Bárbara, porque cada um de vocês lá, vocês coloquem no grupo e a gente entra em contato com vocês, que é o jeito mais fácil, o professor deles. Daí vocês serão orientados como fazer, daí a gente vai fazer o workshop ou consulta individual para vocês verem como fazer isso daí. Tá bom? Muito bem, bom almoço. Algumas perguntas que ficaram, a gente vai responder no grupo, professor. Elas aconteceram aí no meio, aí no correr, tanto no chat aqui quanto no mente, a gente responde vocês aí no grupo, tudo bem? Bom, e parabéns pelos sonhos. Eu gostei muito de ler. Muito bom. Até mais, pessoal. Pessoal, um grande abraço. Até mais. Bom final de semana. Obrigado. Bom final de semana para todos. Um abraço.